Olá, gente, bom dia, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso curso de carregamento de aperfeiçoamento de etanol. Então a gente vai para o nosso último capítulo. Então a gente está no curso de carregamento, aperfeiçoamento, formação, aperfeiçoamento e carregamento de etanol, perdão. E a gente vai para o nosso último capítulo. Então a gente já passou por muita coisa, né, nesse curso, principalmente em relação, acho que os pontos fortes daqui foi o processo de retirada de impureza de óleo fússil, apesar de relativamente simples. É um ponto muito importante. A gente viu que isso impacta bastante nos problemas operacionais e o etanol. O produção de etanol anidro foi um capítulo bem extenso. A gente viu 3 metodologias diferentes, 3 sistemas diferentes de obtenção de etanol anidro. E a gente finaliza com o assunto mais light, né? A parte de tancagem e transporte de etanol, que após o processo de produção, quando ele está como conformidade, ele segue para a tancagem. Não significa que etanol fora de especificação, ou seja, não conforme, ele não vai para a tancagem. Depende de como que está essa não especificação. Pode ser que o reprocessamento aconteça direto na própria planta, por bypass, ou pode ser que essa não conformidade, se ela não for tão elevada, segue para a tancagem para mistura, então faz uma mistura de etanol conforme e não conforme para estar em alguma especificação, né, ou para atender algum cliente em especial, ou devido à demanda de produção, ele é armazenado na tancagem para depois voltar na planta e ser reprocessado. Então depende muito do sistema que vai acontecer na sua unidade. Levando isso em consideração, né, vamos falar sobre o processo de tancagem de etanol em especial. Então, após a produção do etanol combustível, deixa eu liberar minha caneta aqui. Cadê? Então, após a produção do etanol combustível, o etanol segue para os tanques de armazenamento, onde são estocados para posterior comercialização. Então aqui a gente só tem uma imagem ilustrativa do processo de tancagem, né? Esses tanques têm diversos tamanhos, né? Tendem a ser cilíndricos, esféricos apenas para gases, mas tem todo o processo de tancagem numa unidade, né? Numa locação especial. Tende a ir por gasoduto, né? Ou tubulação interna para estocagem, né, nos tanques. Então o sistema de tancagem ele tem grande importância em relação às qualidades técnicas do etanol produzido. Então, que agora está sendo armazenado, bem como a capacidade útil de produção que venha, produção e venda da destilaria. Por que a gente fala em relação à qualidade técnica? Porque uma vez que o etanol foi produzido na indústria, na destilaria, ele segue para a tancagem. Então lá ele deve permanecer com as suas qualidades técnicas pré-determinadas na conformidade e está dessa forma até expedição. Então não pode ter nenhum tipo de alteração durante esse processo. Então isso garante que não pode ter nenhum tipo de sujidade na tubulação e no tanque, nenhum tipo de interação desses produtos, nem vazamento, nem nada, para garantir que o produto desenvolvido ele esteja corretamente em especificação, independente do tempo que ele esteja em estoque. Dessa forma, vamos voltar lá para o slide, né? A quantidade de tanques disponíveis na destilaria, a capacidade de litros de cada tanque e a capacidade de litros do conjunto de estocagem, ou seja, a junção de todos os tanques em geral, além do modal de transporte, são fatores que vão caracterizar a tancagem industrial. Então, cada unidade tem sua própria tancagem. Quantos tanques, qual a capacidade de cada tanque, o que está sendo armazenado, tem interação entre eles ou não, eles são conectados ou não, são isolados, qual a capacidade útil total desse processo de tancagem. Então, e aí você, né, como que ele sai de lá, né, o modal de transporte, isso influencia o seu sistema. Já que a gente está falando do processo de tancagem, a gente precisa especificar quais são, em relação ao etanol, obviamente, os etanóis que tendem a ser estocados, né? Existem outros produtos de outras usinas que também seguem o mesmo processo, mas na indústria sucroenergética a gente está falando de produção de etanol.
Então a gente está falando de etanol hidratado industrial. Então, o que significa o etanol hidratado? Uma mistura hidroalcoólica. A gente já viu isso, né, pelo menos umas 3 vezes, né, nesse curso de formação só o anidro, mas no curso de produção de etanol a gente viu umas 3 vezes pelo menos. Então, mistura hidroalcoólica, onde o teor alcoólico mínimo, né, desse produto é 92,5 graus INPM, né, e 93,6% em volume, ou seja, em grau GL. Né, esse aqui é a nossa porcentagem em massa, que também a gente já conversou sobre. Esse etanol ele é produzido em maior escala pelo setor sucroenergético, sendo utilizado pela indústria na fabricação de produtos químicos, limpeza, tintas e saneantes em geral. Então, é um etanol que tem grande uso, né? Ele tem um teor alcoólico elevado. A depender do que você for utilizar, você pode diluir esse produto, né, para diversas áreas, inclusive na área de combustível. Então, ele é destinado para ser queimado nos veículos, nos motores dos veículos automotores. Quando a gente fala em relação ao etanol, a gente precisa observar a especificação desse etanol. Então, quando ele vai para a tancagem, quais são as especificações que ele tem que ter? Lembrando que a gente também já comentou que grande parte dessa especificação são junção de 2 fatores. O primeiro deles envolve o que a ANP regulamenta, né, as condições mínimas regulamentadas pela ANP, e o nosso consumidor. Então, quem vai comprar esse etanol também ele vai dizer quais são as condições que esse etanol vai estar. Então, não necessariamente você vai produzir 100% etanol anidro Coreia. Né? Se seu destino, se sua capacidade de produção, né, ou seja, se seu processo de desidratação de etanol é por peneira molecular, ok. Mas se não for, você só vai, né, se preocupar em manter a qualidade de etanol anidro Coreia, fazendo por desidratação, né, por destilação azeotrópica ou extrativa, quando necessário. Levando isso em consideração, vamos voltar. Em relação ao nosso etanol hidratado industrial, o aspecto ele tem que ser límpido e isento de impurezas, ele tem que ser incolor, a acidez total máxima de 30 mg por litro, condutividade elétrica máximo de 300 microsiemes por metro, teor alcoólico, porcentagem em massa, grau INPM, o mínimo de 92,5 grau INPM, a massa específica a 20 graus Celsius fica entre 807,6 a 811 quilos por metro cúbico. Em relação à massa específica, vale a gente destacar que aqui a gente está fazendo uma comparação entre uma mistura, né, de etanol e água. A água tem sua própria massa específica, o etanol também tem sua massa específica. Quando a gente faz a mistura dos dois, quanto maior teor de álcool, então mais próximo à massa específica, a densidade desse produto final vai estar mais próxima do álcool. Então, por que a gente tem um limite máximo e mínimo? Para que a gente garanta, né, o poder calorífico que esse combustível tem. Então, ele está aqui, né, para essa função. E por fim, porém não menos importante, a gente tem potencial hidrogeniônico, ou pH, que tem que variar entre 6 e 8. Então aqui são características gerais, né, generalizadas do etanol hidratado. Uma vez a produção está nessas condições, ele segue com destino para tancagem. Então vai lá para o tanque de armazenamento de etanol hidratado até que ele seja expedido. Quando a gente fala em relação ao etanol hidratado neutro, nesse caso, ele constitui etanol hidratado. Então, todas essas classificações que foram vistas aqui atendem etanol neutro. Mas qual a diferença que tem? Né? Apesar dele constituir etanol hidratado na sua concepção industrial, ele é considerado livre de compostos contaminantes, livre de organismos geneticamente modificados,
e também não tem a função, né, livre de alergênicos, não tem a função de causar alergia. Por quê? Isso depende do seu uso. Então, em relação a contaminantes, a gente não pode ter contaminantes de nenhuma forma, leves ou pesados, no processo de produção de etanol hidratado, né? Principalmente óleo fusel alto. Não é interessante e não pode ter contaminantes em relação ao processo de desidratante. Aqui ele não chega a ser desidratado. Mas se for tancagem, por exemplo, de etanol anidro neutro, também não pode ter traço de desidratante. Então também entra em especificação nesse critério. A questão de organismos modificados, né, geneticamente modificados, envolve a matéria-prima, a levedura envolvida nesse processo, ou até mesmo a cana. Então, de onde vem a origem dessa cana? Eu acredito que a função, né, esse controle ou essa observação em relação à modificação genética, né, ou presença de, envolve que a gente, ciência, né, a ciência ainda não tem um controle, um estudo específico de como que se comporta o organismo, né, humano, animal, enfim, com o decorrer do tempo em contato com organismos que são modificados geneticamente. Então, essa estabilidade contemporânea, né, em tempo, ela é real, mas a longo prazo. O que seria a longo prazo? 20, 30, 50, 100 anos. Como isso vai se comportar? Não tem estudo, não dá para prever. Então, em alguns casos, tem essa ressalva. Né? Então, é permitido, mas desde que seja devidamente avisado. Continuando. Então, o etanol hidratado neutro, ele entra nessas condições de ser livres de contaminantes, organismos modificados geneticamente e alergênicos. Além disso, ele também deve possuir acidez total igual a zero. A gente vai perceber que isso muda também, a depender do seu produtor. Não chega a ser zero em especial, mas é a mínima possível. Né? Por que isso? Porque é um etanol utilizado na indústria que ela é farmacêutica, cosmetológica, de bebidas, álcool químico em geral, né? Só que todas voltadas para o consumo humano. Então, não dá para a gente fazer um remédio, por exemplo, que tem algum tipo de contaminante que venha reagir com o princípio ativo do remédio. Ou você vai tomar um remédio que veio de um etanol que, apesar de não ter reação com o princípio ativo, ele tem alguma substância que vai te trazer algum malefício. Né? Então, o objetivo não é esse. Assim mesmo de cosmético, algum tipo de irritabilidade e tudo mais. Então, devido ter contato humano, é interessante, né? Não é permitida a presença desses três constituintes. Vamos para a especificação do etanol neutro. O aspecto tem que ser límpido e isento de impurezas, assim como os demais. Tem que ser incolor. Aqui a acidez total, a gente tinha comentado anteriormente que tinha que ser zero. Na verdade, o máximo de 10 mg por litro. Quando a gente compara com o industrial, o máximo é 30. Então é um terço do que deveria ser. E quanto menor, melhor a qualidade desse etanol para o seu destino final. Então pode ser que tenha algum fabricante que o máximo de 10 mg por litro de acidez total seja suficiente. Mas para algum produtor, né, talvez farmacêutica, que eu acredito seja mais rigorosa em relação a isso, o fator máximo possa ser, sei lá, 5 mg por litro, 2 mg por litro, 1 mg por litro. Então, nesse caso, o controle, né, o rigor é bem maior. Condutividade elétrica continua igual, o máximo de 300 microsiemens por metro. O teor alcoólico também permanece igual, mínimo de 92,5% em massa. A massa específica também permanece igual, de 807,6 a 801,0 kg por metro cúbico. E o pH variando entre 6 e 8. Em seguida, a gente tem o etanol anidro. Ok, em relação ao etanol anidro industrial, o que é que vale levar em consideração? Aqui a gente não tem mais mistura hidroalcoólica, já tem etanol propriamente dito, né, uma vez que ele está isento em água.
E esse etanol tem como teor alcoólico mínimo de 99,3 grau INPM em massa ou 99,2% em volume, né, grau GL. Nesse caso, é comum a indústria sucroenergética produzir esse etanol anidro acima de 99,5% em volume, chegando a 99,9%, 92%, 95%, a depender do rigor 98%. Então, aqui a gente tem um valor mínimo, mas tende-se a produzir um teor alcoólico um pouco maior em relação a esse produto. Até porque se você, o produtor, desenvolve, né, produz o etanol no limite, qualquer erro que ele venha a acontecer, né, qualquer pequena variação do processo, ele cai fora de especificação, que não é o objetivo. Por isso que acaba indo um pouquinho acima do teor mínimo. A remoção da água, né, para a obtenção do etanol anidro, ela pode ser, seja por via do processo químico, onde envolve as desidratações por destilação, seja ela azeotrópica ou extrativa, ou por um processo químico, que nesse caso é por peneira molecular, que a gente viu que envolve tamanho de poro, né, tamanho de partícula. Esse peneiramento, essa separação ocorre a nível molecular. Logo, né, o uso do etanol anidro também acaba sendo tão diverso quanto do etanol hidratado, sendo empregado, por exemplo, como matéria-prima na indústria de bioplásticos, né? Esses bioplásticos sempre tendem a ser voltados para alimentos, como também material de consumo, inicialmente quando misturado a gasolina, né, para ser queimado, ser consumido nos motores dos veículos automotores, assim como pela indústria química, tintas e vernizes e solventes, que acaba tendo uma junção maior. E aí, da mesma forma, né, se a gente está falando de etanol industrial para etanol neutro, melhor, anidro neutro, então tende os mesmos critérios do etanol hidratado, porém o teor alcoólico, né, ele passa a ter mínimo de 99,2%. Em relação ao etanol industrial anidro, o que a gente tem como especificação? Né? Continua aspecto límpido e isento, coloração incolor, acidez total máximo de 30 mg por litro, condutividade máxima de 300 microsiemens por metro e o teor alcoólico, né, o mínimo de 99,3%. Então a gente mantém, né, as especificações padrão em relação à produção de etanol. Uma vez que a gente já sabe o que a gente vai fazer a armazenagem, a gente segue para a tancagem. Então esse produto segue, né, por tubulação na unidade para que seja enviado para a tancagem. E aí da tancagem ele segue, né, ou por mangueira, né, gasoduto, tubulações em geral, para o setor de expedição, onde tem o carregamento, né, dos modais de transporte e o transporte em si. Em especial, a gente vai tratar sobre o transporte rodoviário, que é o principal, mas dos modais de transporte tem também o aéreo e o ferroviário, né? O aéreo, na questão de combustível, é bem inusual, né? O ferroviário existe, né? Tem, a depender do sistema em que você estiver, o fluvial também, né, por rio, mas precisa, né, do interligação, precisa que os rios sejam navegáveis e todo o translado. Em relação ao transporte ferroviário, ele acaba sendo muito utilizado, né, quando se há as rotas ferroviárias, e comparado com o transporte rodoviário, ele é muito mais barato, obviamente, devido à quantidade de produto que você leva por tempo. Então vamos voltar lá para o texto. Então, em relação ao transporte de etanol, né, dentro do sistema energético brasileiro, a distribuição dos produtos combustíveis tem um papel fundamental devido à carência de ferrovias e até mesmo à cultura de transportes da maioria dos produtos do país. Então, é o que eu tinha comentado anteriormente. Por mais que a gente vai falar sobre o transporte rodoviário, mas a gente tem carência de modais diferentes,
né? Se a gente consegue perceber que o transporte ou rodovia está muito caro, ou quando a gente teve, né, o estresse de combustível com a greve dos rodoviários, seria possível fazer essa alteração, né, de envio de transporte de combustível por outros modais. Beleza, mas por que a gente tem essa carência, né, em relação ao transporte e à cultura dos transportes? Nesse caso, né, isso por sua vez acaba priorizando ou privilegia ou precariza o modal rodoviário de transporte. O que eu quero dizer com isso? Não vale a pena a gente dizer que ele é o ruim ou que ele é danoso. Não é isso. Ele é bom, ele é interessante. Se você tem a ferrovia, ela não vai a todo e qualquer lugar, assim como o modal fluvial, né, não vai para todo e qualquer lugar. A gente não tem rio banhável, navegável em todo o continente, né, em todo o território nacional. Assim como não dá para a gente levar combustível por aeronave em todos os lugares. A gente não tem transporte, né, translado com os trilhos de ferrovia para todos os lugares. Então, o interessante é que exista essa troca e interligação entre os modais. Então, vem para um pedaço ferroviário, depois termina rodoviário, vem para um pedaço fluvial, depois vai para rodoviário, e assim sucessivamente. O que vale dizer é que ele está sobrecarregado. Então, tudo acaba sendo levado por transporte rodoviário. Isso sobrecarrega. Seja porque ele foi priorizado por algum momento e hoje em dia é difícil despriorizar, né, porque envolve investimentos na área de transporte, né? Seja porque ele foi privilegiado, né? Aí quando a gente fala de privilégios, alguém está sendo beneficiado em relação a isso, né? Ou se ele já, quando a gente diz precariza, porque devido à sua exaustão, ele acaba sendo precarizado. Seja porque não tem investimento para fazer com que as rodovias estejam boas o suficiente para que seja possível o tráfego intenso de caminhões, seja porque todo isso impacta, né, em todos os malefícios relacionados com o sistema rodoviário, que principalmente é tempo e preço. Né? Você vai sair de um ponto A para um ponto B, sendo que você tem que atravessar o país, então você está gastando combustível para isso e tem um tempo de demanda para isso. Então isso acaba inviabilizando, talvez. Então a gente está nessa tríade onde pode ser alocada a depender da condição do seu ponto de vista. Vamos voltar. Independente disso tudo, né, vale ressaltar que a atividade de carregamento de produtos combustíveis realizada em terminais de distribuição das unidades de produção pós-tancagem, de uma forma geral, abarca atividades de preparação e carregamento dos caminhões. Essa atividade requer elevado grau de especialização devido à característica do alto risco do trabalho, tanto no terminal de distribuição, assim como um alto risco do transporte de carga perigosa de produtos inflamáveis em si. Então a gente está falando em que a gente está tirando um produto lá da distribuidora, está colocando num caminhão e está rodando com esse produto no país inteiro. Então você precisa ter noção do que está acontecendo. Você precisa ter noção dos riscos e dos perigos, né, em que esse produto você está cometido em contato com esse produto, né? Porém, acima de tudo, ele tem que ser feito em segurança, né? Se a gente trabalha em segurança, esses riscos eles tendem a ser minimizados ou até acabam sendo inexistentes. Vamos voltar. Então, diante disso, alguns pontos precisam ser destacados em relação ao profissional, em relação ao caminhão de transporte. Primeira coisa, quando a gente fala em relação ao transporte de etanol, né, agora vamos dar um passo para trás e falar sobre transporte de combustíveis em geral, né, em especial no etanol, que é o nosso caso, a gente precisa atender às especificações e exigências para os segmentos de bens de consumo, bebida, combustíveis, distribuição
seja ele farmacêutico e químico. Então, a regulamentação disso é bem ampla, né? Se você for transportar bebidas, né, então tem uma normativa para que isso aconteça, né? Produtos fármacos também tem uma normativa para que isso aconteça. Na verdade eu coloquei cosmético ali, mas é combustível. Mas enfim, eu pensei em combustível e marquei cosmético. No final das contas, o que a gente leva em consideração? Nesse sentido, a distribuidora, seja os funcionários da distribuidora ou terceirizada, devem atentar-se para as especificações dos equipamentos, especificações para o carregamento de etanol e especificações técnicas envolvidas no sistema. Então não dá para a gente fazer isso a esmo. É necessário a gente ter real noção do que está sendo feito e como está sendo feito.